Quer ver os números? Quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro da Fazenda. A dívida pública tinha demorado de Pedro Álvares Cabral a Itamar Franco para chegar em 38% do PIB, com uma correspondência flagrante no Brasil-Brás. Petróleo Brás, eletricidade Brás, a infraestrutura correlata em estrada, em energia, Brás, etc., Vale do Rio Doce, o cacete A4. O Fernando Henrique, em 8 anos desta brincadeira, volto a dizer, não estou satanizando ninguém, é número, ele levantou a dívida para 78% do PIB. A carga tributária, malsinada pelo empresariado brasileiro, era 27% do PIB. O garoto professor de direito tributário escrevia artigos enlouquecedores de um louco, advogando a elevação da carga tributária brasileira de 27% para 30% do PIB e propunha que esses 3% adicionais fossem colocados num plano de longo prazo. 1,5% para fazer asset liability management, ou seja, reestruturar negocialmente, sem qualquer ruptura, calote ou qualquer coisa, o perfil da dívida pública, de maneira a dar consistência a uma estratégia de acabar com essa taxa de juros criminosa que sufoca e destrói, está destruindo o nosso país, e, de outro lado, financiar um projeto estratégico nacional com 1,5% do PIB, que significa 3 vezes o que a União investe. 1% do PIB, 0,5% do PIB é o que está investindo hoje a União Federal, enquanto paga quase 9% do PIB de juro real. Agora vamos aos números práticos. 8 anos depois dessa brincadeira, a dívida pública saltou de 38% para 28%, a carga tributária de 27% para 36,5% do PIB, desmobilizamos 100 bilhões de dólares de ativos, Vale do Rio Doce, Telebrás, Eletrobras, e o país caiu ao menor formação bruta de capital da sua história, ao menor investimento público da sua história desde a Segunda Guerra Mundial. Para continuar, eu peço que você se inscreva no nosso canal youtube.com/mblivre, deixa seu like, compartilha o vídeo, clica no sininho para você continuar recebendo todos os vídeos que a gente produz. Ciro Gomes adora usar termos complexos para se fazer de entendido em economia. É 80 bilhões para cá, 120 milhões para lá, taxa de juros, swap cambial, pressão inflacionária, macroeconomia e até Tilenol. Mas de que cartola o coronel racista tira todos esses coelhos? O mantra do keynesianismo, escola econômica defendida por Ciro, Manteiga e todos esses manjadores de economia da esquerda, determina que quando a economia está em crise, o governo tem de gastar mais para potencializar a demanda agregada. Vamos entender melhor essa frase. A demanda agregada é uma maneira de se calcular o PIB. C mais I mais G mais T é igual a demanda agregada. C representa o consumo das famílias, I representa o investimento das empresas, G representa os gastos do governo e T representa as transações correntes, que basicamente são as exportações menos as importações, ou seja, as exportações líquidas. O consumo, o investimento e as transações correntes são determinadas por cada escolha que os mais de 200 milhões de brasileiros tomam todos os dias. O que eles decidem comprar, o que eles decidem vender, ou seja, basicamente são determinados pelo que nós, liberais, chamamos de mercado. Cada um tomando sua decisão do jeito que quer, sem interferência do governo, sem ser obrigado pelo governo a fazer nada. Os gastos governamentais são determinados de uma maneira diferente. Não somos nós, o povo, que decidimos de maneira espontânea como o governo vai gastar o dinheiro dos nossos impostos. Essa decisão está na mão dos políticos. Diferente do consumo, do investimento e das exportações, os gastos do governo não são determinados por aqueles que são os verdadeiros donos do dinheiro, ou seja, nós, o povo. O governo não produz nada e por isso não tem recursos próprios para gastar. O que ele faz é arrecadar parte do nosso trabalho e gastar como quiser. Apesar de arrecadar dinheiro com a cobrança de tributos, o governo não pode gastar esse dinheiro como quiser. Existem algumas despesas que são obrigatórias, que o governo não pode deixar de fazer. É o caso do pagamento da dívida pública, dos salários dos servidores, das aposentadorias, de benefícios como o auxílio maternidade e auxílio doença, das transferências que a Constituição define para estados e municípios, entre outras. Quando essas despesas obrigatórias aumentam muito, sobra pouco para fazer outros gastos que também são importantes para o desenvolvimento do país, como o financiamento de pesquisas científicas, a melhoria do ensino, a modernização de hospitais, a construção de estradas. Esses gastos que são tão importantes, mas não são obrigatórios, têm um nome esquisito. São chamados pelos especialistas de despesas discricionárias. O que acontece com o nosso orçamento público é exatamente isso. Os gastos obrigatórios deixam pouca margem para as outras despesas, que são aquelas em que o governo pode decidir o que fazer. E aí fica como um cobertor curto. Se a gente esquenta a cabeça, esfria os pés. Se esquenta os pés, esfria a cabeça.
Para aumentar esse cobertor, ou seja, para ampliar as despesas discricionárias e investir na infraestrutura do país, é importante calibrar bem as despesas obrigatórias e garantir a aplicação eficiente e eficaz dos recursos que sobram. Porque se isso não for feito, a alternativa que resta é cobrar mais imposto. Portanto, no orçamento público não existe mágica. Se algumas despesas não estão sendo feitas, é porque os recursos estão sendo direcionados para outros gastos ou podem não estar sendo bem aplicados. Cabe a nós acompanhar essas decisões. Vamos voltar para a frase lá do comecinho do vídeo. Quando uma economia está em crise, o governo tende a aumentar os seus gastos para potencializar a demanda agregada. Mas peraí, se o governo tende a aumentar os gastos para aumentar o crescimento do PIB, de onde é que o governo tira esse dinheiro para aumentar os gastos? Quando querem gastar mais, os políticos têm três opções. A primeira é aumentar os impostos, o que só acontece em último caso porque aumentar imposto é uma coisa muito impopular, ninguém gosta e todo mundo fica sabendo. A segunda, que é a preferida do Ciro Gomes, é imprimir dinheiro e gerar inflação. O dinheiro é um produto como qualquer outro. Quanto mais dinheiro for imprimido, quanto mais dinheiro tiver no mercado, menos o dinheiro vale. E é justamente por isso que os preços aumentam. É simples de entender. Sobre a proposta de impressão de dinheiro do Ciro Gomes, vocês poderiam mostrar provas? Porque eu pesquisei para provar a um amigo, mas não achei. Gente, isso daí é uma brincadeira que rola na internet pelo fato dele ser de esquerda. Imagina que no mundo só existisse essa moeda de R$1. Aí alguém decide produzir outra moeda de R$1. Essa moeda aqui, que antes valia X, passa a valer X dividido por 2, porque o número de pessoas que querem a moeda é o mesmo, mas o número de moedas dobrou. Gerar inflação é uma maneira mais suave do governo passar a conta para o nosso bolso. A terceira e última alternativa é o endividamento. O governo pega dinheiro emprestado dos bancos e deixa a conta para o futuro. Imposto, inflação e endividamento. Não precisa estudar economia em Harvard para entender que nenhuma dessas três alternativas gera riqueza. Todas elas tiram dinheiro de um lugar e mandam para o outro. Se é assim, como é que elas podem fazer o PIB crescer? Tem um desequilíbrio nas transações correntes do país, que quando aquece 1% a economia vai a 84, 5, 85, 90 bilhões de dólares. Então eu tenho um estresse derivado do meu balanço de pagamentos crônico e em processo de agravamento, porque nós estamos nos desindustrializando e as commodities não voltarão mais a esses valores, que é uma pressão permanente de desvalorização da minha moeda. O que é que eu digo? Eu que sou trabalhador dos Soros e que tenho que eliminar a variável de risco dos investimentos, mesmo nos setores oligopolizados, como é o caso da eletroeletrônica e da indústria automobilística no Brasil, eu dou para ele uma garantia. É que se a taxa de câmbio se desvaloriza, eu cubro com taxa de juro. Mas não venha mentir para mim que o Banco Central está perseguindo inflação. Para mim, não. Não está perseguindo inflação, coisa nenhuma. Eu vou aceitar para argumentar. Qual é o efeito de taxa de juros sobre tarifas pagas pelo governo? Preços administrados pelo governo, a dona Dilma mente para o povo, engana a sociedade, trai a sociedade com a mistificação, né, da marketagem no lugar da política, e no dia seguinte mete um tarifaço de 72% do setor energético de São Paulo. Mete 40%, 25% no Ceará de energia elétrica. Qual é o efeito que a taxa de juros tem sobre um preço administrado pelo governo? Qual é o preço, qual é o efeito que a taxa de juros tem se eu tenho uma química fina? 80% dos remédios brasileiros são importados. Mesmo que 70% disso seja patente vencida, porque nós desmontamos a ideia de projeto nacional, de não ter política industrial de comércio exterior, assinamos a mais entreguista e vassala legislação de propriedade intelectual. Pois bem, aí eu precisava de R$ 2,30 para comprar $1 de Tilenol, eu meto uma tarifa de 45, meto uma desvalorização cambial de 47, 50% na taxa de câmbio, eu preciso agora de R$ 4 para comprar o mesmo $1 de Tilenol, o Tilenol sobe, eu quero saber qual é o efeito da taxa de juros sobre isso. A taxa de juros no Brasil tem dois efeitos. O primeiro, cobrir o imposto inflacionário que foi subtraído com o real de cima dos rentistas brasileiros, que infelizmente dominam a nossa política. Lá como hoje, com Lula no meio, essa é a realidade brasileira. Pois é, a política econômica defendida por Ciro Gomes pode ser muito boa para as fábricas de impressora, mas é péssima para a população, principalmente para os mais pobres, que são que mais pagam impostos e sofrem com a inflação. Imagina se o Ciro levasse sua ideologia às últimas consequências. A inflação ia para 1000% e a gente ia ter que fazer que nem no Zimbábue, levar carrinho de dinheiro para comprar pão. Para escolher o remédio correto para uma doença, nós precisamos compreender que doença é essa. Essa crise terrível que se abate sobre a sociedade brasileira
tem a ver com um conjunto de variáveis sociais, econômicas e políticas, mas com clareza, o que aconteceu recentemente pode ser resumido num dado. Tudo que o Brasil vende para o estrangeiro despencou de preço. E tudo que nós compramos do estrangeiro, e não é pouca coisa, nossos eletroeletrônicos, o pão que deriva do trigo, o diesel que está no preço da passagem de ônibus, enfim, tudo que o Brasil compra do estrangeiro subiu muito de preço. Isso trouxe de volta a notícia de uma carestia que está sendo enfrentada como se nós estivéssemos tratando a doença com veneno, o maior juro do planeta. Na prática, meu irmão, minha irmã, é a sua condição de viver, o seu salário, o seu emprego que estão sob estresse e grave ameaça. Não é possível enfrentar isso com essa miudice odienta da politicagem de Brasília. Nós vamos procurar o povo brasileiro para discutir um amplo projeto nacional de desenvolvimento, com começo, meio e fim, assentado nas melhores tradições do trabalhismo e numa longa de mais de 30 anos de experiência de vida pública que tenho, decente, gosto de dizer, embora isso seja só a minha obrigação. Esse projeto tem 3 blocos de tarefa. O primeiro bloco pretende consertar as finanças públicas e restaurar a condição de financiamento da economia brasileira. É para poder dar consistência e dizer de onde é que vem o dinheiro, para que não haja mais promessas mentirosas, como infelizmente virou uma tradição no Brasil. O segundo bloco de tarefas é uma coordenação estratégica entre empreendedores, trabalhadores e a nossa universidade, com uma pista por onde o Brasil vai crescer. E isso tudo produz a condição para que a gente faça o terceiro bloco de tarefas. Um amplo e generoso investimento em gente, em todas as suas agendas, da moradia ao transporte, da segurança, enfim. Mas 2 exemplos são absolutamente inadiáveis. É preciso criar uma escola pública que emancipe, em cima de bons exemplos que já há, o filho do trabalhador e da trabalhadora, o filho da classe média que paga dobrado para viver e que prepare de fato esse garoto e essa garota para os desafios do terceiro milênio. O SUS é uma experiência generosa de saúde pública disponível a todos, mas já é tempo de reformá-lo de maneira a exigir metas de desempenho avaliadas pela própria população usuária. Enfim, são exemplos de um projeto que está pensado há muitos anos e que vai ser melhorado pela sua crítica ao longo dos próximos anos.